Bom, pessoal, definitivamente boa noite a todos vocês que já estão aí online com a gente para mais uma aula. Quinta-feira, hoje, 8 de julho do ano 2021. Queremos agradecer vocês, por estar aí já ligadinho aqui com a gente. Eu acredito que os demais aí estão trabalhando, chegando no trabalho, né? Toda essa correria a gente entende, por isso que a gente deixa aí o pessoal um tempo a mais para entrar, tá? Mas é claro que a gente inicia a aula já passando o conteúdo. Posteriormente, depois o pessoal pode estar assistindo aí gravado, tá? A gente não pode demorar tanto, tá bom? Então, quem puder entrar antes, é claro que vai acompanhar aí todo o conteúdo que a gente for passando e, posteriormente, vão entrando aí no sistema Cigar depois e acompanha gravado, tá ok? Bom, pessoal, a gente inicia a aula de hoje, pedindo orações. Eu acredito que vocês ficou sabendo aí do acidente que teve hoje com o professor Marcelo, né? Nosso colega aí da Sistema de Informação. Eu entrei quando ele ainda era coordenador, uma pessoa gente fina, gente boa, né? Gosto muito dele e fiquei sabendo que ele teve um acidente agora à tarde, um acidente grave, foi para a UTI, tá lá em Alta Floresta, né? A gente pede as orações, você que ora, ore por ele, reza, né? Que sempre está rezando, reza por ele também, por essa questão aí desse lamentável acidente que aconteceu com ele de moto, em Colíder. Eu acredito que vocês já estão sabendo, né? Tá tendo alguma informação ou não, né? Se não souberem, já estão sabendo agora, tá? A gente ficou sabendo aí no grupo dos professores, infelizmente aí, desse acidente, né? Segundo informações, é muito grave, o mesmo está em estado grave e teve que passar por vai passar por uma cirurgia ainda na cidade de Alta Floresta. Então, quando você vai para a UTI, é uma coisa grave mesmo, né? Esperamos que não, né? Às vezes pode uma informação ou outra aí o pessoal passar meio distorcida, mas a gente espera que, se for grave, que o professor passe aí da melhor maneira possível, tá? Quando se fala saúde, né, pessoal? Infelizmente a gente fica muito triste aí por ser um colega de trabalho da gente, né? Da faculdade. Eu acredito que vocês já tiveram aula com ele, quem não teve vai ter ainda, mas eu acredito que todo mundo conhece aí o professor Marcelo, tá? E por estar nessa situação, a gente então pede as orações, né? Você que ora ou você que reza, está rezando por ele também, tá ok? Então vamos lá, hoje a gente vai iniciar, hoje é a penúltima aula, tá, pessoal? Lembrando que na quinta-feira que vem é a nossa última aula em si, depois vem a avaliação e depois tem aí o exame final também, então já está encerrando aí o semestre. A gente espera que vocês tenham aí captado um pouco da contabilidade. É claro que online fica às vezes um pouco difícil a gente passar o conteúdo como a gente deveria passar no presencial, mas de forma resumida. Não adianta também passar uma avalanche de informações, vocês não vão conseguir captar. Por isso que a gente trabalha desse modo, 2 horas teoria, explicando, tirando dúvida, depois vocês vão para fazer as atividades, tá? O objetivo é esse, tá, pessoal? Então a gente deixa esse espaço aberto para o outro dia, justamente para vocês terem, né, um tempo a mais. A gente entende que a maioria de vocês trabalha, e a gente também trabalha de uma forma melhor, para que o aluno, posteriormente, ele não reclame também, né? Professor, não tive tempo, não consegui, né? A gente viu que alguns aí ainda não entregaram a atividade da semana passada, é claro, fica naquela questão, né, pessoal? Não entregou, fica com falta, 2 faltas. Teve na aula online 2 presenças. Não entregou, fica condicionada 2 faltas e perde esse 1 ponto da atividade avaliativa, ok? Lembrando, pessoal, que quem reprovar, né, quem desistiu, o calendário já está pronto. Eu acredito que não vai mudar do próximo semestre. As aulas vai ser todos os sábados, tá? Então, essas aulas que a gente está tendo quinta-feira vai ser aos sábados. Então, acredito aí que alguns não queriam ter aula no sábado, mas vocês têm aula no sábado, né? Em algumas disciplinas aí de sistema de informação. Então, de contabilidade e custo, vai ser aos sábados aí o próximo semestre, tá? Então, são essas 4 aulas, das 7 às 11, mas vai ser aí no sábado, tranquilo? Então, vamos lá, isso aí, posteriormente, eu acredito que vocês vão ter acesso a essas informações, tá? Do calendário, mas o que a gente viu, a professora Dani, né, ou Donizete, como queira, né, ela coloca sempre Dani lá, por isso que eu falei essa questão aí da Dani, mas Donizete, né, acredito por facilidade também de falar, tá ok? Alisson, quer falar alguma coisa?
Além dos dias, já saiu os professores que vão lecionar, vão dar essas aulas ou não? Já estão definidos quais professores vão pegar qual matéria? Olha, na verdade, alguns já, tá? Eu não tenho aqui em mãos agora, mas no grupo ele postou. Mas principalmente quem é da FAEL, da Facissa, não está integrado ali em sistema de informação, mas eu acredito que sejam os mesmos professores, tá? O que vai mudar aí é um professor ou outro contratado, tá ok? Então, provavelmente, eu tenho que ainda fechar com a minha coordenadora, provavelmente eu continuo, tá? Porque o meu contrato foi aí, a previsão de ser renovado, já conversamos sobre a questão dessa disciplina, e contabilidade de custo, pelo menos que eu sei, ainda vai, no momento vai ser, a minha pessoa está ministrando essa aula, não sei se vai mudar, daqui para lá pode mudar alguma coisa, então a gente não se sabe ainda, mas já foi definido alguns nomes, sim, de quem é efetivo, tá? Então, lá mesmo no calendário que ela passou, está só a Facissa. Então, ainda não foi definido o professor. Facissa, FAEL, as outras faculdades integradas no curso de vocês, tá? Mas, de maneira geral, não foi ainda definido o nome do professor. Estou dizendo que a possibilidade é que eu continue. Então, tem que ver essa questão também. Pode alterar, passa outra disciplina para mim, e aí outro assume também, tem essa roda das cadeiras aí, né? Mas eu acredito que continua, porque já desde 2019 que eu estou ministrando essa disciplina. E até agora deu certo, tá? Então a gente provavelmente continua. Então acredito que vocês vão estar aprovados, não vão precisar fazer novamente, mas aqueles que reprovaram provavelmente vão fazer a disciplina comigo, tá? Ministrando essas aulas. E as aulas vai ser no sábado, tá ok? Então a gente provavelmente vai trabalhar nessa questão. Pode ser que mude também, tá, pessoal? Eu falo essa questão de continuar, mas pode ser que mude. Mas o calendário, ele já fornecer aí um preliminar para nós, tá? Os professores se adequar, se vai mudar o dia de aula ou não, tal, aquela questão. Mas em relação a essa questão da definição preliminar já foi divulgada aí pela professora Donizete, ok? Bom, pessoal, então vamos lá começar a nossa aula. Hoje, como eu falei, vai ser 2 exercícios, tá? Então, pode ser que não demore muito, até às 9 horas, pode ser que termine antes, mas a gente vai demonstrar para vocês hoje e na próxima quinta-feira. Então, vai ser só exercícios que eu vou demonstrar. Hoje é 2 exercícios. Na próxima quinta-feira, é claro que vai ser mais 2 exercícios que a gente vai demonstrar para vocês como faz a questão do custo, tá? Como que eu vou calcular todos aqueles custos diretos, indiretos, mão de obra e finalizar o custo para mim vender um produto, tá? Então a gente vai ver hoje, vai começar a falar aí de um exercício sobre um doce da dona Beni, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela para vocês. Deixa eu compartilhar aqui a tela. E aí vocês, tá? Eu peço que se vocês quiserem fazer as anotações, tá, pessoal? Fiquem à vontade. E isso vai agilizar depois de vocês fazerem também a atividade aí de vocês. Então, assim, se está em casa, está no computador, só está dedicado à nossa aula, faça as anotações para facilidade também. Aí, se surgir alguma dúvida, vocês podem estar tirando essa dúvida comigo, tá bom? Então, eu sempre peço, faça as anotações, nunca deixe. É como se estivesse em sala de aula, né? Você teria ali o caderno, anotações, isso facilita para as atividades posteriores, tá? Bom, pessoal, então vamos lá para a nossa atividade. A gente começa a falar, vocês vão ver que é bem tranquilo para fazer esse exercício, mas é preciso também anotar, tirar as dúvidas, não deixe de perguntar, isso é primordial. Qualquer dúvida que tiver, pergunte, tá? Exemplo aí, pessoal, ó, vamos falar da dona Beni. Beni gosta de fazer doce de abóbora, então vamos acompanhá-la na cozinha. Então, através desse exemplo, vocês podem aplicar em qualquer outra prestação de serviço, tá, pessoal? Então, vocês podem, se vocês confeccionar um tipo de produto, uma prestação de serviço, fabricar aí um material, vocês podem adicionar isso aqui, esse cálculo, justamente conforme a gente vai passar, tá? Então, primeiro de tudo, a gente sabe que numa receita, principalmente de doce, vai ter alguma matéria-prima. Então, nós temos aí a matéria-prima, abóbora, né? Então, aqui, pessoal, os ingredientes. É como se fosse mesmo vamos dizer assim, uma receita de um bolo, né? Mas não é só fazer o bolo, eu vou calcular, tá? Então, a gente passa a receita, por quê? Porque eu preciso dos itens. Os itens é para confeccionar, mas no final eu tenho que ter
valores quantitativos para mim exatamente cobrar aquele valor correto e não sair no prejuízo, tá? Então, os ingredientes, começo aí com 8 kg de abóbora, 1,5 kg de açúcar, 150 gramas de coco ralado, 6 gramas de cravo da Índia e 3 xícaras de água. Essa é a receita, tá? Lembrando que esse material já está aí no SIGA, vocês podem baixar depois, mas as notações complementares, eu acredito que seria aí essencial vocês anotar, tá? Pessoal, modo de fazer. Então, eu tenho todos os ingredientes, vou fazer o doce. Então, numa panela grande, coloque a abóbora descascada e picada em pequenos pedaços para cozinhar e vá adicionando os 3 xícaras de águas compassadamente e mexendo de vez em quando até secar. Depois, coloque o açúcar, o cravo da Índia, mexa bem e apure por aproximadamente 50 minutos, tá? Então, acrescente o coco ralado e deixe no fogo por mais de 25 minutos, né? Por mais 25 minutos, mexendo sempre. Tempo de preparo, 2h30, sendo 1h e 15 minutos de cozimento e 1h e 15 minutos de apuração. O rendimento é aproximadamente 5 kg de doce. Eu acredito que vocês, alguns de vocês, ou alguém pode estar pensando, rapaz, eu na aula de custo, estou aprendendo a fazer doce. Pessoal, e essa receita dá certo, tá? Se vocês quiserem fazer em casa, dá certo, eu fiz. Através do exemplo eu fiz, né? Aqui em casa para testar. Por que eu passei isso aqui? Justamente, pessoal, porque o tempo eu vou utilizar no cálculo. Então, é tudo. Desde os ingredientes ao modo de fazer e até o tempo de preparo, eu preciso saber. Por quê? Porque isso você vai calcular também a sua hora de serviço, tá? Então, por isso que eu passei todos esses complementos. Não é só simplesmente eu pegar lá os dados e calcular. Eu preciso ver como que é feito, saber como que foi feito. Aí, assim, eu vou calculando. Posteriormente, vocês vão entender o que eu estou dizendo, tá? Bom, após 4 horas de trabalho, pessoal, incluindo o tempo de preparo, compras dos ingredientes, cozimento, apuração e embalagem, o doce de abóbora, graças a Deus, ficou pronto, né? Com 8 quilos de abóbora, pessoal, foram feitos 5 quilos de doce. Então, de 8 quilos, reduziu para 5. Perguntamos, qual que é o custo desse doce? Então, quando você vai a uma confeitaria e compra um doce, o custo do doce que você comprou é o quê? É o preço que você pagou por ele. Entretanto, para a Beni, como dona de casa, conhecer o custo do doce, que fez ela precisa do quê? Inicialmente, somar todos os valores que gastou na compra dos ingredientes. É necessário, primordial. Iniciou aí, né, calculando a questão da compra. Então, a gente coloca aqui os valores, né? Suponhamos que os valores pagos pelos ingredientes foram esse, né? Por 8 quilos de abóbora, ela pagou R$ 10,40. Por 1,5 kg de açúcar, ela pagou R$ 2,25. Por 150 gramas de coco ralado, ela pagou R$ 3,25. E 6 gramas de cravo da Índia pagou 51 centavos. Total, né? Somando 10 mais 2 mais 3 mais 51, deu 16,41. É isso que eu preciso saber, tá? Inicialmente, de matéria-prima. Então, a gente pode ver que tem aí a questão das matérias-primas, materiais secundários que eu posso caracterizar, mas aqui eu incluo como a matéria-prima do doce. Tranquilo? Qualquer dúvida vocês podem aí perguntar, tá? Pronto, Beni gastou R$ 16,41, né? R$ 16,41 na compra dos ingredientes. Entretanto, essa soma ela corresponde a apenas uma parte do custo de fabricação, tá? Um exemplo. Ela pagou isso aqui, R$ 16,41, e vai vender por R$ 20. Será que ela está tendo lucro ou prejuízo, pessoal? O que vocês acham? R$ 16,41, comprou os ingredientes, vai vender por R$ 20. Aí alguém vai falar assim, e ela está tendo lucro de R$ 3,59. Será? Alguém concorda? Será que é isso? Eu acho que tem a energia que ela vai gastar, os equipamentos. Exatamente. Tem outros fatores. Existem outros fatores, por isso que é importante a gente analisar. Por isso, pessoal, que às vezes você vê uma pessoa abrir uma empresa e ela fica pouco tempo aberto e quebrar, porque ela não consegue manter, né? Pelo menos os custos ela não consegue, imagina, né? Você não tem nenhuma margem de lucro ali que vai ser o seu ganho. Então, existe isso. Entretanto, então, essa soma ela vai só corresponder parte do custo de fabricação, tá? Ocorre que para fabricar o doce de abóbora, além desses ingredientes, Beni usou cozinha, gás, energia elétrica, fogão, mesa, panela, colher, faca, água, 5 recipientes de matéria plástica, que é a capacidade de 1 quilo cada, e 4 horas de trabalho. Através disso, pessoal, eu consigo definir o meu preço de custo, tá? Então, através disso, ó, por isso que eu falo, não é só os ingredientes, é a cozinha, mão de obra, recipiente, tudo, tá? E 4 horas de trabalho que ela utilizou para fazer esse doce. Então, todos esses elementos
que contribuíram para que BN fizesse o doce de abóbora, também deve integrar o custo de fabricação. Então, todos esses ingredientes aqui, ó, ele vai entrar lá no custo de fabricação, tá? Observe que na fabricação do doce de abóbora concorreram 3 elementos. Então, isso a gente já falou, mas eu retrato aqui no exercício para vocês compreenderem agora um pouco melhor na prática. Materiais são os objetos, pessoal, utilizados no processo de fabricação, tá? Pode ou não entrar na composição do produto. No exemplo em questão, né, que vai compreender todos os ingredientes, como a gente já falou, que foram ali aplicados, bem como os 5 recipientes, que foi utilizado para quê? Para colocar ali o produto já acabado, doce, né? Então, vamos assumir que o custo desses recipientes corresponde a R$1 por unidade. Então, entrou aí mais um item. Temos a questão da mão de obra, tá? O que é a mão de obra? É o trabalho do pessoal que vai fabricar o produto, trabalho de Dona Bene. No exemplo em questão, pessoal, compreende 4 horas trabalhadas por Bene, e isso a gente tem que incluir lá também. E aí entrou a questão dos gastos gerais de fabricação que a gente passou para vocês. Então, nós tivemos materiais, mão de obra e gastos gerais de fabricação. O que é o gasto geral de fabricação? Vai corresponder àqueles demais gastos, né, que vão interferir na fabricação, não diretamente, mas indiretamente, que vai ser para finalização, tá? Os quais, pela própria natureza, não se enquadram como materiais ou mão de obra, né? Então, no exemplo em questão, nós vamos envolver aí os gastos com aluguel, gás, energia elétrica e com a depreciação dos móveis e utensílios, que aí entra a questão do fogão, mesa, panela, colher e faca. Então, só para vocês terem ideia, não é tão simples fazer, mas também não é tão difícil, tá? Futuramente aí, não hoje, pessoal, mas na quinta-feira vocês vão fazer um exercício desse. Então, a gente preste bem atenção, porque eu passei um exercício só, porque vocês vão, depois eu vou explicar passo a passo, mas vocês vão fazer uma DRE e vão fazer o balanço. Então, vocês não vão precisar fazer débito e crédito, tá? Não se preocupe com isso. Vocês vão só classificar, lembra daquela classificação que a gente iniciou? Então, vocês vão voltar a classificar, primeiro receita, despesas, ativo e passivo, patrimônio líquido, e fazer a DRE primeiro. Vocês vão notar que tem um exemplo aqui, não se preocupe, passo a passo como se faz, e no final, aquele lucro ou prejuízo que der lá no balanço, ou na DRE, você vai transferir para o balanço para fechar o balanço. Lembra? Ativo e passivo, valores iguais, não pode ser diferente, por isso que tem que se classificar corretamente, tá? Então, pessoal, continuando aqui, ó, no doce, portanto, a soma dos valores gastos com materiais, mão de obras e gastos gerais de fabricação é que vai representar o custo de fabricação dos 5 quilos de doce de abóbora, tá? Então, é preciso considerar ainda, pessoal, que entre os 3 elementos, né, que compõem aí a questão do custo, né, do custo dos produtos, alguns concorrem de forma direta na fabricação e outros de forma indireta, como a gente explicou. Por isso que é importante teoria e prática, né? Então, a gente compreende na teoria e depois coloca na prática, tá? Dentro desses elementos, pessoal, Vitor, quer falar alguma coisa, Vitor? No caso, a mão de obra ali corresponderia somente ao tempo que ela gastou? Isso. Nós vamos chegar lá. É basicamente isso. É o tempo que ela gastou. Por isso que, às vezes, quando vocês forem prestar serviço, pessoal, vocês podem calcular, vocês não precisam cobrar um valor absurdo. Vocês podem calcular o quanto é por mês um profissional igual vocês ganham e dividir por 30 e depois dividir lá pelas horas. E aí você vai saber o valor correto. Às vezes você vai até falar assim, mas é muito barata a minha hora, né? Você pode aumentar um pouquinho? Pode. Mas aquele serviço você não vai prestar mensalmente, você vai prestar de vez em quando. Então você consegue ainda aumentar a questão do seu serviço. Por quê? Porque o pessoal vai ver que não é tão caro, porque imagina, né? Tem gente que cobra um absurdo para fazer lá um trabalho 1 hora, 2 horas. A gente pode calcular, fica mais fácil ali a gente compreender, tá ok? Mas posteriormente aqui no exercício vocês vão ver. Os elementos cujas quantidades e valores são facilmente identificáveis, pessoal, em relação ao produto fabricado, são considerados custos diretos, aquilo que a gente viu, tá? Então a atribuição desses custos aos produtos é feita sem nenhuma dificuldade, porque o que eu já passei para vocês lá, considerados custos diretos, é aqueles custos que a gente consegue identificar facilmente. Quando se falar custos indiretos, é aquele que eu não consigo identificar de uma forma mais rápida, tá? Custo direto é aquele valores que eu passei para vocês do produto, que ela comprou, né? Fica mais fácil a gente compreender. Agora, custos diretos, indiretos, vocês vão ver como que você faz a questão do rateio, tá?
Por outro lado, pessoal, aqueles elementos cujas quantidades e valores não possam ser facilmente identificados em relação aos produtos fabricados são considerados os custos indiretos, como eu falei, tá? A atribuição desses custos, pessoal, aos produtos não é tão simples, então é necessário fazer uma análise. Para calcular, é preciso adotar critérios que podem ser estimados ou até mesmo arbitrados. É aqueles valores que eu falei para vocês de rateio. Então, vocês vão compreender agora a questão do rateio. O que é o rateio, né? Vai ser o que nós vamos fazer agora. Então, na fabricação do doce de abóbora, concorreram de forma direta os ingredientes, né, que a gente anotou, entre a questão da abóbora, o açúcar, coco ralado e cravo da Índia, bem como os recipientes para embalagem. Lembrando, a gente não vai considerar a água, tá, pessoal? A gente vai considerar aí, é um valor tão irrisório que a gente não vai considerar o valor da água, tá? Por quê? Porque vai dar lá 0,1 centavo, 0,001, então a gente desconsidera, tá? Temos a mão de obra, trabalho de BN, e concorreram de forma indireta, tá? Que foi o aluguel, o gás, a energia elétrica e a depreciação dos móveis e utensílios. Então, se a gente for falar assim, de forma direta, foram os ingredientes e a mão de obra de BN. Os demais foram indireta para a gente conhecer agora, tá? A atribuição dos gastos incorridos, pessoal, na fabricação dos custos do produto, seria simples, né? Se durante um período fechado, como por exemplo, durante um mês, a empresa tivesse fabricado apenas um tipo de produto. Por isso que eu falo, quando se faz 2 produtos, diferem, fica um pouco mais difícil. Dá para fazer? Dá. No caso aqui, a gente está fazendo um tipo de produto para vocês compreender. Mas dá para fazer de 2, 3, 4 e assim por diante. Existe um sistema, tá? Lembra que eu falei do sistema de custeio por absorção? Tem o custeio variável, o custeio por absorção, o RKW, entre outros. É nesse sentido, tá? Então, apenas um tipo de produto, tendo o processo de fabricação iniciado no primeiro dia do mês e concluído no último dia do mês, tá? Nesse caso, bastaria somar todos os gastos incorridos durante o mês para se conhecer o custo de fabricação daquele produto, tá? Então, a gente está passando passo a passo, explicando para vocês chegarem posteriormente aí no resultado, tá? No entanto, pessoal, nem sempre as empresas industriais, elas fabricam um só tipo de produto, como eu já falei para vocês, né? E nem sempre o processo de fabricação inicia e termina coincidindo aí com o primeiro e o último dia do mês. Aqui a gente vai considerar os 30 dias, tá? Além disso, as empresas, elas podem fabricar produtos tendo características diferentes com aplicação de materiais variando de qualidade ou quantidade de tipo, além de necessitar de um número maior ou menor de horas de trabalho para a fabricação desse produto. É o que a gente vai entender melhor, tá? Dessa forma, ao se atribuir custos ao produto, é preciso considerar o quê? Que os 3 elementos que vão compor o doce, né, ou seja, os componentes do custo, poderão concorrer de forma direta ou indireta nesse processo de fabricação. Então, normalmente, os materiais e mão de obra, eles vão concorrer de forma direta, enquanto os gastos gerais de fabricação, quando você define que é um gasto geral de fabricação, ele vai concorrer de forma indireta, tá? Embora deva ser lembrado sempre que os 3 elementos poderão ter parte direta e indireta, tá? Então, quando eu falo a questão dos materiais e mão de obra, pessoal, a gente considera como direta, porque é fácil a gente determinar o valor. E, no caso, os gastos gerais de fabricação, aí a gente já classifica como de forma indireta, tá? Então, vamos lá no exemplo. Vamos agora entender a questão dos custos indiretos. A gente descobriu materiais e mão de obra, fica fácil, fica bem tranquilo para a gente fazer o cálculo. Mas agora vamos assumir os valores aí dos gastos gerais de fabricação. Vamos supor aqui, nesse caso, né, o exercício traz um exemplo que o aluguel mensal da casa de BN fosse R$660, tá, pessoal? Então, por mês ela paga esse valor, tá? Então, a gente vai fazer o rateio. A gente vai destrinchar esse valor para encontrar qual valor eu vou colocar ali na parte da confecção do doce, tá? Pessoal, a partir de agora vocês podem colocar o nome aí no chat, tá? Só para a gente registrar a presença. Então, posteriormente a esse horário, quem chegou atrasado tem que fazer a enquete lá para não ficar com falta, tá? Então, vocês podem colocar o nome de vocês aí como se fosse a primeira aula e no final a gente faz aí uma nova chamada, tá ok? Então, pessoal, até aqui tranquilo, né? Então, o exercício vai trazer bem esmiuçado aí a questão do conteúdo para vocês entenderem. Então, temos aí o aluguel, então, fechou, definiu, R$660. Temos o gasto com consumo de energia elétrica durante o mês, foi calculado R$110. Ela gasta esse valor, 110.
Preço do bujão de gás, né? Botijão de gás de 13 quilos. Aqui, acho que esse botijão aqui foi de 20 anos atrás, né? R$26. Existe isso. Vou ter que atualizar esse exercício que está fora de moda. Mas como é um exemplo, não muda nada, né, pessoal? A questão de você confeccionar o preço, que vai mudar ali os valores dos produtos. Mas vamos supor que o preço do bujão de gás de 13 quilos custe R$26, tá? Eu acredito que esse preço aí custa lá na distribuidora, né? Ou lá na Petrobras. Eu acho que antes, eu não sei se é na distribuidora ou lá na parte mesmo inicial, R$26 e vai subindo, né? Acredito que seria isso aí, tá? Então, o preço do bujão de gás, 13 quilos, R$26. Depreciação de móveis e utensílios, tá? Vocês lembram, né, pessoal, o que é depreciação? Eu falei para vocês. Depreciação é aquela cota, né, de perda da capacidade de um bem, tá? Principalmente bem tangível, tá? Então, depreciação dos móveis e utensílios, embora a BN não seja uma empresa, para fechar o raciocínio, vamos assumir que a cota de depreciação anual do fogão, mesa e demais utensílios, sejam de R$116,16, tá? O que isso quer dizer, pessoal? É que durante o ano todo, 365 dias, aqueles móveis e utensílios, eles depreciam R$116,16, tá? Então, são cotas. Cotas nada mais é do que, aqui vamos considerar que esses móveis e utensílios aqui custassem, um exemplo, R$560, tudo. Então, ele vai durar ali, um exemplo, 5 anos. Então, eu pego esse R$560, né, divido por 5, eu tenho aí a cota de depreciação, tá, pessoal? Então, esse é o valor que a gente faz. Qual que é o tempo de vida útil de um bem? Então, você pega o valor dele, divide por quantidade de anos, você tem a cota anual, tá? Esse é o cálculo que a gente faz, beleza? Então, aluguel definido, gasto aí de energia, botijão, depreciação, já foi definido. Entretanto, esses custos diretos, pessoal, não poderão ser atribuídos integralmente ao custo de fabricação, né? Não tem como você pegar esses valores aqui, ó, e somar eles e colocar lá no quilo do doce. Nunca você vai vender, imagina. A Dona Bene lá pega os materiais, aí mais o aluguel da casa, mais energia elétrica, bujão de gás, depreciação. Só somando aqui, ó, vai dar quase R$1.000 o quilo do doce, né? Será que vem ouro, diamante junto? Acho que nem assim não vai, né? Então, não tem como. Eu preciso saber do valor global e depois eu faço o rateio, tá? Então, pessoal, inicialmente 5 quilos de doce de abóbora, uma vez que se refere-se aos gastos de um mês, e o doce foi fabricado em apenas 4 horas de trabalho, tá? Então, entra aí a questão da divisão. Dessa forma, pessoal, é que os custos indiretos, não sendo facilmente identificados, em relação a cada produto fabricado, a sua atribuição do custo, né, ao custo desse ou daquele produto, requer a aplicação de cálculos criteriosos, que é o chamado aí que a gente fala de maneiras ou modelos arbitrários, né? Alguns falam rateio, tá? Então, a gente pode concluir, né, que, então, em relação aos produtos fabricados, o custo ele pode ser dividido em duas partes. Custos diretos, aqueles que podem ser identificados facilmente em relação ao produto fabricado, e custos indiretos, aqueles que não podem ser facilmente identificados em relação a cada produto fabricado. Motivo pelo qual a sua determinação está condicionada ao cumprimento de regras, bem como a realização de cálculos mais detalhados. É o que a gente vai fazer, tá? É lógico, né, que ao comer o doce de abóbora, você não estará comendo gás, né, energia, né? Entretanto, esses elementos, eles vão contribuir para quê? Para que a fabricação fosse possível. E por isso integra o custo de fabricação. Então, os custos indiretos de fabricação, pessoal, são assim denominados, né? Por quê? Porque não corresponde a gastos realizados especificamente para esse ou aquele produto. Então, na empresa industrial, eles vão o quê? Beneficiar toda a produção de um determinado período, tá? Então, o gasto com aluguel. Então, quando a empresa não possui prédio próprio, por exemplo, é indispensável para que ela possa operar. Então, existe o custo, né? Existe um custo, mesmo seja indiretos, de aluguel. Porém, como esse gasto não está ligado diretamente a este ou aquele produto, ele deverá ser o quê? Proporcionalmente distribuído entre todos os produtos fabricados pela empresa durante um mês, tá? Durante aí 30 dias. Então, essa distribuição, pessoal, deve ser feita por critérios, né? Como a gente já falou aí, são estimados ou arbitrários, então conforme cada um particular. Então, a distribuição proporcional se faz para quê? Para atribuir os produtos, o valor dos custos indiretos de fabricação, que aí entrou a questão do aluguel, energia, entre outros. Tecnicamente, denomina-se rateio, como eu falei para você. Então, quando você não sabe qual valor você vai determinar para um determinado produto que você está fabricando,
Isso se denomina rateio, tá? Convém ressaltar que o rateio ele pode ser utilizado também para atribuir alguns custos diretos aos produtos. Então, vamos ver agora os cálculos para o rateio, do que a gente já falou aí, dos custos indiretos ao custo de fabricação dos 5 quilos de doce, tá? Vamos começar com o aluguel. Então, como que eu faço para determinar a parte do aluguel que vai incluir no doce? Bases de rateio, pessoal. Área ocupada e horas trabalhadas. Vamos supor, né? Vamos assumir aqui que o valor do aluguel seja R$ 660, como a gente já falou, e que a área ocupada pela cozinha, em relação ao imóvel total, corresponde a 10%, tá? Então, aí começa vocês a entender um pouquinho. Aluguel de toda a área, né? R$ 660. Mas, aonde se faz o doce, corresponde a 10% da área. Então, o que eu faço? Multiplico por 10%, né? Pego esses 10% vezes 660, eu tenho o valor de R$ 66. Professor, mas é esse o valor que eu aplico lá no doce? Ainda não, pessoal. É aí onde a gente começa a, vamos dizer assim, destrinchar a questão do exercício. A gente começa a fazer a questão do arbitramento, tá? Então, pessoal, esse valor encontrado de R$ 66, ele vai corresponder ao aluguel mensal, somente da cozinha. Tá aqui, ó, mensal, 30 dias. Então, 66 por 30 dias. Só que tem um porém, né? Aqui a gente vai calcular a área trabalhada. Quais são os dias? Então, a gente vai supor aqui que ela trabalha 22 dias. Então, eu tenho que distribuir esse valor. Por quê? Porque se eu dividir por 30, vai ser um valor menor. E eu tenho que considerar a área trabalhada. Se eu trabalho 22 dias, por que eu vou considerar 30? Vai estar distorcido o valor. Então, a gente desconta os domingos e meio-dia do sábado, tá? Então, ficaria aí 22 dias, tá bom? É a área trabalhada, tá? Então, levando em conta que a fabricação do doce de abóbora demorou 4 horas, meio-dia de trabalho, considerando um turno diário de 8 horas, e ainda que no mês temos 22 dias úteis, descontados sábados e domingos, né? Meio-dia de sábado e domingos, faremos o seguinte cálculo. Então, eu pego esse valor de R$ 66, divido por 22 dias, eu tenho R$ 3 por dia. Só que Dona Bene vai trabalhar meio-dia para fazer esse doce. Então, eu pego R$ 3, divido por 2. Por quê? Porque isso aqui é para 8 horas. Ó, R$ 66 dividido por 22 dias. Esses dias eu considero 8 horas de trabalho, tá? Então, se é meio-dia, então para meio-dia de trabalho, o valor do aluguel será R$ 1,50. Esse é o valor que eu vou adicionar lá no doce. Tranquilo? Alguém ficou com dúvida, pessoal? Só depois do 3 ali, professor. Do 3, aqui? No caso. Depois R$ 3 por dia. É. Por dia. Só que a Dona Bene, ela vai trabalhar meio-dia, aqui, ó, 4 horas. Então, esses R$ 3 aqui é para 8 horas de trabalho. Se eu tenho 4 horas, é metade disso. Então, é R$ 1,50 que eu utilizei do tempo da Dona Bene para fazer o doce. Entendi. Beleza? Compreendido? É isso que a gente tem que ver, tá? Vocês não podem esquecer qual que é o tempo de trabalho. É igual a gente fala, né? Dá um pouquinho de trabalho para fazer, pessoal, mas isso é o correto. É o valor que realmente vocês estão calculando ali em cima do serviço, tá? Então, R$ 66 é por mês. Se eu trabalho 22 dias, dá R$ 3 por dia. Esse dia eu calculo 8 horas de trabalho. Como é 4 horas só, R$ 1,50. Beleza? Pessoal, se tiver dúvida, falem, tá? Que a gente repete aí se alguém não entendeu. Beleza? Principalmente quem chegou atrasado aí, né? Bom, vamos lá para o gás. Então, o gás também tem a base de rateio, é um custo indireto. Eu não consigo, se eu não calcular uma forma, vamos dizer assim, mais considerada, eu não consigo definir qual que é o valor do gás que eu vou atribuir ao doce. Então, suponhamos que um bujão de gás, né, ou botijão de gás de 13 quilos, tenha sido paga a importância de R$ 26, como a gente já passou. E é claro, né, que hipoteticamente, para consumir todo o gás contido no botijão, seja necessário que uma boca do fogão fique ligado durante 130 horas. Tá? Então, como que é feito o cálculo? Basicamente, é estipulado o valor, e isso é feito já teste, tá, pessoal? Que um gás de 13 quilos, num fogão desse, né, uma boca aberta, ele demora 130 horas para acabar o gás. Tá? Então, a gente tem aí já um
uma informação própria para a gente calcular a questão da utilização do gás. Logo, para cada hora de gás consumido, gasta-se 20 centavos, tá? Se para fazer o doce de abóbora, uma boca do fogão ficou acesa durante 2 horas e meia, o custo do gás consumido é dado por... Só um minutinho, pessoal. Bom, voltando aqui, pessoal. A aula em casa é assim mesmo, né? Às vezes a criança chora e tem que... Bom, então aqui, pessoal, ó, só lembrando aqui, ó, para vocês terem ideia, como que eu fiz o cálculo? É muito fácil, né? É só pegar o valor de R$26 e dividir por 130, tá? Então vocês podem fazer aí o cálculo para vocês achar o valor aí de 20 centavos. Tá ok, pessoal? Esse é o cálculo. Então, se vocês verem aí, é o valor desses R$20. Eu não tá aqui o calculado, mas como que eu encontrei aí consumido, né? A questão de cada hora. Se eu tenho 130 horas, vezes 20 centavos, é o valor de R$26, tá? Então, 26 dividido por 130 horas é 20 centavos por hora, tá? Então, para fazer o doce de abóbora, uma boca do fogão ficou acesa durante 4 horas e meia. O que que eu faço? Só multiplico, né, pessoal? Se eu tenho aí que cada hora é 20 centavos, ficou lá 2 horas e meia, o custo do gás consumido é dado por 2,5 horas vezes 20 centavos. Então, já dá 50 centavos, tá? Beleza, pessoal? Entenderam? Então, assim, é um cálculo simples de se fazer, mas às vezes confunde a gente fazer ali, né? Na hora ali, inicialmente, mas depois vocês pegam prática, né? Na hora de calcular. Então, 26 dividido por 130, 20 centavos aqui a hora. Se ficou 2 horas e meia, é só multiplicar. Então, eu tenho 50 centavos. Esse é o valor que vai lá pro custo do doce, ok? Energia elétrica. Como que eu faço a energia elétrica, né? Para calcular? Base de rateio também, pessoal. Então, é a área de iluminação e as horas trabalhadas, tá? Então, é importante a gente saber também a questão da área ali que foi utilizada para fazer essa questão do doce. Então, existem vários critérios que podem ser adotados para quê? Para o rateio do custo com energia elétrica. Então, por exemplo, a relação ao número de aparelhos, né, que vai estar existente ali em cada cômodo da casa, como refrigerador, micro-ondas, televisor, rádio, entre outros. Como base nos bicos de luz existentes também em cada cômodo, né? Na área de iluminação do imóvel, tá? Então, pessoal, a gente vai utilizar o quê? A questão aí da área de iluminação. Então, no entanto, por razão de simplificação, nós vamos considerar apenas que a energia seja utilizada para a iluminação do imóvel, tá? Então, também por razão de simplificação, nós vamos assumir que a cozinha ocupe 10% de toda a área que recebe a iluminação na casa. Então, foi estipulado que 10% do valor da iluminação, né, seria 10%. Eu tenho, então, um valor de R$11, tá? R$11 que foi calculado em questão aí da energia elétrica. Por quê? Porque deu 110, né? Professor, de onde saiu esses R$11? Saiu daqui, pessoal, ó. Só voltar aqui para vocês verem o custo da energia elétrica, tá? Não tem perigo não a gente voltar aqui. Tá aqui, ó. Não é 10%? Então, o valor total de energia, eu multiplico 10% por 110, que daí ficou R$11, tá? Como que eu faço agora a questão da distribuição, né? Pessoal, do mesmo modo, por quê? Porque enquanto ela estiver ali naquele cômodo, ela vai estar utilizando a iluminação e é 22 dias. Então, eu pego esses R$11 dividido por 22, eu tenho 50 centavos por dia. Mas ela não vai ficar 8 horas por dia. Por quê? Porque esse por dia aqui que a gente está considerando é 8 horas de trabalho, tá? Então, considerando que o gasto com a energia elétrica no mês tenha sido 110, então tá aqui, né, conforme aqui eu passei para vocês, e meio-dia será igual a 25 centavos, tá? Por quê? Porque são 4 horas que ela vai estar ali na execução do doce. Lembrando que ela vai estar lá 2 horas e meia, tá? Por isso, pessoal, que eu coloquei lá no começo do exercício, essa hora aqui, ó, 2 horas e meia do doce no fogão. Só que ela vai utilizar 4 horas. Por quê? Porque depois que ela desliga, ela vai preparar, vai adicionar lá mais alguns complementos, né? Que a gente viu, e aí fecha as 4 horas de trabalho, tá? Por isso que a gente passou aquela receita. Lembra que eu falei? Vocês vão pensar assim, ah, mas o que eu quero ver com doce em custo? Por isso que aquelas informações eu preciso saber. Para quê? Para calcular o gás, tá? Por isso que eu passei aí para vocês aquela informação
do doce. Mas vale a pena fazer, tá, pessoal? Quem gosta de doce aí, dá para fazer aquele doce lá, a receita que eu passei. Então tá aqui a energia elétrica, 25 centavos. Esse é o valor, pessoal, que vai compor o custo do produto, tá? É uma coisa assim bem bacana. Depreciação. Então a gente tem a depreciação de móveis e utensílios, né? Qual que é a base de rateio? São as horas trabalhadas também, tá? Então, ó, por meio da depreciação, pessoal, é possível incluir como despesa ao custo de um período parte do valor que foi gasto na aquisição dos bens de uso, tá? No exemplo, temos os seguintes, bens de uso, fogão, mesa, panela, colher e faca. Então, a gente estipulou lá R$ 116 e pouco por ano, tá? Então, os bens de pequeno valor, no nosso exemplo, como a panela, a colher e a faca, normalmente, eles não são sujeitos à depreciação. Por quê? Porque uma vez que deve ser considerado como despesa no período em que são adquiridos. Então, seriam os valores que você compra, um exemplo, você comprou lá panela, colher, faca, deu o valor de R$ 100. Você já joga como despesa, tá? Joga lá como despesa. O que eu vou depreciar? O fogão, tá? Então, o fogão, como é um bem com um valor maior, eu tenho que depreciar anualmente, tá? Então, como nosso propósito não é estudar profundamente a questão da depreciação, nós vamos considerar que a cota mensal de depreciação desses móveis em geral, do fogão, outros equipamentos que adentra ali, né, algumas panelas caras, que daí tem que entrar com depreciação, utilizado na cozinha de bens, seja de R$ 9,60, tá? Professor, da onde que está esse valor? Lembra lá que tem R$ 116 anual? Eu pego aquele valor de 116, divido por 12, tá? E depois divido por, né, um valor lá, na verdade já vai dar o valor, né? 116 dividido por 12, eu tenho o valor de 9,68 mensal. É esse valor que eu vou, né, calcular, tá, pessoal? Do mês. Professor, o que eu faço? Deu por mês. Eu pego e 22 dias aqui, ó, e divido. Por quê? Porque é o horário de trabalho dela. Se ela está manuseando, vai ser o valor da depreciação. Então, eu tenho mensal dividido por 22 dias, eu tenho um valor de 44 centavos. Professor, mas aqui está 22. Por quê, pessoal? Porque aqui é meio dia de depreciação, tá? Então, aqui o valor eu não trouxe de 44 centavos. Por quê? Porque a gente tem que ver essa questão aí, né? Como que eu vou fazer? 9,68 dividido por 22, deu 44 centavos. Mais meio dia trabalhado, eu tenho 22 centavos. Esse valor que vai constar lá no doce, tá? Pessoal, observações. Conforme você pôde observar, adotamos o número de horas utilizadas na fabricação do doce, como eu falei para vocês, né? Aí no doce de abóbora como rateio comum para os custos indiretos. O que a gente fez aqui foi os custos indiretos, então tudo aquilo que a gente estudou é o que a gente está aplicando aqui agora. O critério das horas trabalhadas é o dos muitos que existe para quê? Para ratear custos indiretos, aos produtos principalmente. Então, cada empresa, de acordo ali com as suas características, tem o seu processo de produção, né? Deve optar ali pelo critério que melhor, né? Melhor vai se ajustar à realidade da empresa. Mas nós temos a mão de obra posteriormente. Vamos falar aqui. Outro aspecto importante a ser considerado no momento de se definir os critérios para se atribuir custos indiretos, né, principalmente aos produtos, é a relação custo-benefício, tá? Então, a gente viu aí que você observou que para ratear os custos indiretos, há necessidade de efetuar cálculos, né, que em alguns casos pode apresentar resultados inexatos, tá? Então, existem algumas situações que é necessário vocês compreenderem um pouco melhor. Existe consultas, existe aí assessorias que vai estar passando essas informações para você. Então, há situações em que o uso de determinado critério para cálculo, devido ao pequeno valor que o custo representa em relação ao custo total do produto, fica tão oneroso que para a empresa preferiu buscar outras formas, para quê? Mais racionais, para atribuir certos custos indiretos aos produtos, como eu falei aí, a questão da panela, faca, entre outros. É necessário vocês verem isso, por quê? Porque eu posso utilizar aquilo no custo, né? Diretamente lá como despesa. Lembra que eu falei para vocês que para a empresa diminuir o lucro dela, ela tem mais despesas. E principalmente as empresas que têm um faturamento muito grande, são empresas do lucro real, elas utilizam essa questão de jogar como despesa, porque ela diminui o lucro e automaticamente ela paga um valor de imposto menor, tá? Então, é importante a gente verificar isso. No nosso exemplo, a água, como eu falei para vocês, entrou na fabricação em quantidade tão pequena que nem a consideramos, tá? Posso considerar uns centavos? Pode até considerar um centavo, pessoal, mas era tão irrisória, né? Nesse caso aqui a gente não considerou. Na cozinha de Bene, certamente incorreu
em outros gastos, né? Como o uso de pano de prato, toalha de papel, detergente, que pelo inexpressivo valor também não foram considerados. Mas posso considerar. Por que eu não considero? Para não ficar tão exorbitante a questão do preço do doce, tá, pessoal? Então, às vezes você quer aumentar demais para ganhar e você perde a concorrência, né? É nesse quesito que você tem que fazer. Você perde aqui, mas você pode ganhar em outro item, por exemplo. É o que o mercado faz, tá? Então, pessoal, para completar o custo de fabricação dos 5 kg de doce de abóbora, falta agora um cálculo, né? Qual que é o cálculo? Mão de obra, né? Então, falta efetuar o quê? O cálculo para determinar o valor de mão de obra direta, tá? O trabalho de Bene. Então, vamos lá, vamos fazer o cálculo. Rateio também, né? Aqui, pessoal, o rateio ele é mais simples, tá? Por ser aí um cálculo custo direto, quando a gente fala aí rateio, é uma divisão mais simples. Quando eu falo custos indiretos, se torna aí um cálculo um pouco mais trabalhoso. Mas aqui a gente sabe, né? A gente vai fazer também um rateio basicão. Então, a mão de obra direta é aquela identificada em relação a cada produto fabricado. Então, no setor de produção das empresas, há um ou mais empregados incumbidos de fazer essas anotações para facilitar a distribuição do gasto com mão de obra direta para cada produto, tá? Então, nós vamos considerar aí para a Bene um salário mensal. Eu preciso definir um salário para a dona Bene, tá? Então, o salário mensal aí de uma confeiteira fica no valor de R$ 880, né, em média. É claro que agora o salário subiu, tá, pessoal? Então, vamos calcular em 1.100, um exemplo, né? No exercício, vou considerar 880, mas posteriormente, nos exercícios que vocês forem fazer, que eu vou passar um exercício para vocês desenvolverem, não hoje, tá, pessoal? Não hoje, por quê? Porque vocês vão fazer posteriormente, esse aqui, eu vou demonstrar o que vocês vão fazer hoje. Aí, no último, vocês vão fazer um trabalho, desenvolver, vai ser 2 exercícios desse, tá, pessoal? Então, é importante vocês prestarem atenção, tirarem dúvidas, né? Quem chegou atrasado aí, assiste a aula gravada, que eu não vou repetir o exercício, tá? Vou tirar dúvida daqui para em diante, mas vocês podem assistir o vídeo lá para ver como que faz. Lembrando que a semana que vem, vocês vão fazer uma atividade de 2 exercícios desse aqui. É simples, né? Vocês podem ver que para a gente detalhar, demora um pouco mais, que a gente vai esmiuçando, passando todo, parte por parte, mas para fazer é bem rápido, tá, pessoal? Então, vocês vão fazer 2 exercícios desse aqui. Então, vamos considerar o valor do salário de Bene, R$ 880. Pessoal, da mesma forma, se ela trabalha 22 dias, eu divido, tá, por 22. Dá R$ 40 por dia. Mas não é esse valor que eu vou considerar. Eu vou considerar a metade. Por quê? Porque é o valor do meio-dia de trabalho. Isso aqui, pessoal, é só como base, tá? Não é registrado. Lembrando, não é registrado, tá? Se fosse registrado, aí seria 30 dias, né? Que a gente considera os 30 dias. Porque daí tem o DCR, lá o descanso semanal remunerado, que entra a questão que você ganha e tal. Então, nesse caso, é como se ela não fosse registrada, como se fosse autônoma. Então, eu pego um valor base e calculo com os 22 dias trabalháveis dela. 880 dividido por 22, eu tenho R$ 40 por dia. Mas, meio dia de trabalho corresponde a R$ 20. Então, esse valor que ela vai adotar aí para o seu custo final, tá? Então, veja, pessoal, finalmente o cálculo do custo de fabricação dos 5 kg de doce de abóbora. Tá aqui, ó, repete, né, vou repetir, repete-se o valor dos ingredientes, 8 kg de abóbora, né, 1,5 kg de açúcar, 150 gramas de coco, 6 gramas de cravo da Índia e 5 recipientes de embalagem, que eu passei para vocês lá, no valor de R$1 cada um. Então, R$5 é o total dos 5 recipientes, tá? Total de materiais, 21,41. Vocês viram, pessoal, que deu 16,41, né? Lá no início. Por quê? Porque não tinha esse recipiente. Mas Dona Bena, para colocar ali e comportar o seu doce, ficar bem tranquilo, bem bacana, né? Ela acondicionou em recipiente daquela embalagem pronta para vender, né? E foi R$1, então incluí R$5, ficou 21,41. E a mão de obra? Faltou a mão de obra para finalizar, né? Aqui. Só que vocês podem ver que falta alguma coisa. Então, eu só estou calculando, já colocando o valor dos materiais e mão de obra. Então, eu adiciono R$20. Esses R$20 é daqui, ó, que é o vamos dizer assim, para finalizar.
Total dos custos diretos, 41 e 41. Será que esse é o preço? Não. E aquele cálculo que a gente fez anteriormente não entra? É isso que eu falei, é os gastos gerais de fabricação que a gente vai incluir aqui agora, tá, pessoal? Então, esse ainda não é o valor final do custo aí do doce de Dona Bene. Então, eu tenho os custos indiretos, ó. Gastos gerais de fabricação com aluguel, 1,50, né? Gás, 50 centavos, energia elétrica, 25 e depreciação, 22 centavos. Somei tudo isso aqui, deu 2,47. Vou lá naquele valor de 41 e 41, faço o somatório e aí o valor total é R$ 43,88. Agora sim, né? A gente pode afirmar que o custo de fabricação dos 5 quilos de doce de abóbora de Dona Bene foi igual a R$ 43,88. Lembrando, pessoal, faltou ainda um percentual aqui. Qual o valor? O que vocês acham? Para incluir. Esse é o custo. Alguém tem ideia? A margem de lucro? Exatamente. Real, né? A margem de lucro, tá? Então tem aí um valor de margem de lucro que eu queira ganhar. É claro, vamos supor que ela colocou aqui eu quero ganhar em cima desse... Eu nem vou colocar percentual, mas vou colocar em reais. Eu quero fechar aqui nos R$ 50. Vou ganhar 6,12, tá? Então existe esse 6,12, é um valor de uma margem, né? Que eu tenho em cima dos 43, que aí fecha o doce de R$ 50, se fosse o cálculo. E aí eu teria o valor já finalizado de R$ 50 o quilo do doce. Aí você vai falar, nossa, que doce caro, né? Pessoal, é aquilo que eu falo, né? Às vezes, tá certo que nós, como clientes, às vezes a gente quer comprar algo barato. Jamais a gente vai querer comprar algo caro. Se você comprar aí algo barato, você compra mais, né? Mas tem essa questão. Então, antes da gente questionar muito, né? Que a gente questione, isso é coisa do brasileiro, né? E a gente não pode deixar, porque tanto o cliente como o empresário, ele tem que ganhar. Então, tem que entrar no consenso. É o valor que deva ser estipulado da margem de lucro, tá? Então, esse é o valor final lá atrás que a gente estipulou. Lembrando, né? A gente começou com R$ 16,41. Aqui, pessoal, ó, depois do rateio, ó o valor. Por quê? Porque se ela vender com menor preço, né? Automaticamente ela vai ter prejuízo, ok? Ela não vai considerar aí, não vai conseguir quitar aí com as suas obrigações. É isso que a gente faz, tá? Então, basicamente, aí, essa questão, quando a gente fala de você elaborar exatamente o seu preço do seu serviço, é isso, né? Vamos supor que você é autônomo, principalmente vocês aí, vou trabalhar como autônomo, vou prestar serviço. Pessoal, um exemplo que a gente coloca, para quem trabalha com informática, tem a questão de consertar um computador, um notebook. Tudo isso vocês têm que incluir ali no preço, tá? Para passar para o cliente a sua mão de obra, o percentual de horas trabalhadas em relação à sua energia, aluguel se você pagar, né? Nesse caso aqui não vai entrar nem gás, né? E pode entrar depreciação. Se você tem um objeto lá que você utiliza, você vai colocar depreciação. Mas tudo isso entra para você confeccionar aí o seu preço final, tá ok? Pessoal, dúvidas, perguntas, fiquem à vontade. Vai utilizar o rateio no custo direto? Não entendi. Vai utilizar o rateio no custo direto? No caso ali, igual a gente fez Não exatamente, tá? A gente fez da mão de obra, mas eu coloquei só para vocês verem como que vocês calculam. Por quê? Porque ela não é registrada. Então, se ela fosse registrada, ficaria mais fácil. É uma pessoa autônoma. Mas como que eu faço? É na base de divisão, né? Quantidade de hora que você trabalha, o salário. Primeiro, tem que saber o salário que você ia receber, né? Se você fosse registrado. Então, basicamente, eu tenho um valor definido, quantidade de dia de trabalho, e aí por diante as horas de trabalho que eu vou ter, tá? Eu só fiz só voltando aqui, ó, eu fiz só essa divisão, e na verdade o exercício traz essa divisão, mas não se tem necessidade, porque você já sabe qual que é o valor, né? Qual que é o valor que você tem de salário. Aqui, é igual eu falei, é autônomo, mas isso aqui não entra como os outros itens, né? Que a gente falou aqui, ó, deixa eu voltar aqui. Esses aqui já são um pouquinho mais complicados, né? Então esse é o verdadeiro rateio definido,
Então, se eu tenho mão de obra, eu tenho os materiais, fica fácil. Vocês podem ver que materiais e mão de obra, eu não preciso nem ratear. Eu fiz só esse cálculo aqui, que o exercício trouxe a questão da mão de obra, justamente por não ter o registro, ela não é registrada. Então, ela é uma confeiteira autônoma, e basicamente eu tenho que calcular por dia. Se fosse por mês, eu não faria esse cálculo, tá? Eu poderia até definir, mas era só R$880 dividido por 30, tá? Então, seria esses valores aí, dividido por 2, porque é meio dia de trabalho. Então, isso aqui não se considera, mas justamente rateio, lembre-se, rateio é para custos indiretos, tá ok? Tranquilo, pessoal? Mais alguma dúvida? Acharam difícil, pessoal? Já tinham visto exercício assim, exemplos assim? Eu acredito que não muito, né? Não. Então é assim que faz. Para a empresa calcular tudo isso aí. Eu acho difícil, né? Exato. Mas é igual eu falo, é necessário. Então a contabilidade, ela te ajuda. É desse modo que se faz. Então não pensa que você... igual eu falei para vocês, deu 16,41. Vamos supor que aqui deu 21. Eu ia falar assim, vamos colocar uns R$5 aqui de lucro, né? Vamos colocar R$21, 25, vamos colocar R$30. Pessoal, ela ia estar perdendo ainda R$13,88. Esse é o método correto, né? Mas assim, normalmente as pessoas não fazem esse cálculo completo. Não fazem. Isso é por isso que eu falo. É importante, pessoal, dá um pouquinho de dificuldade, mas exatamente você estipula o valor correto, porque quantidade X lá de horas de trabalho, dia de trabalho, você já tem uma margem que você vai conseguir quitar suas contas. Imagina você vender doce, vender R$30, chegar lá no final do mês, você não tem nem dinheiro para pagar energia. Então, esse é o cálculo. Por isso que eu falo, às vezes um produto que você vai comprar, né, principalmente desses autônomos, né, vai fazer um doce, vai fazer um pão. Pessoal, tá de graça um pão de R$5, né? A gente, como é cliente, esses dias tinha uma moça ali vendendo pão, e o pão dela era R$7. E mais na frente tinha um senhor vendendo por 5. O que eu fiz? Eu fui lá na frente, eu comprava dela direto, mas ela aumentou R$2. É comum o cliente fazer isso, mas tá caro o pão dela? Não, tá barato, porque provavelmente ela nem calculou, pessoal. Ela vende R$5 avulso, não sei se nem dá para pagar direito a energia, o gás, tá? Mas ela tá tendo um ganho. Como ela não é registrada, então basicamente ela vai quitando as contas dela ali na quantidade X de pão fabricado, tá? Então ela ganha, aí entra a questão de ganhar no giro, tá? Aí é outro tema, entra a questão aí de muitas empresas fazem isso, tá? É igual eu falei para vocês, o Machado, por exemplo, que é mais comum a gente falar, um exemplo do Machado Aurora. Quando eu fiz o meu TCC, pessoal, eles ganhavam de 10 a 15 centavos por pacote de arroz, tá? Então, se eles compravam lá, um exemplo, por R$10, eles vendiam por 10 e 15, né? Aí você fala, nossa, é muito pouco, mas aí, qual que é o giro que tem? Né? Então, não é só o arroz que eles vendem outros produtos. Então, vamos supor que ele compra lá uma farinha temperada. Ele compra por, um exemplo, R$1,50, mas ele vende por 5, 6, né? E você paga. E você fala, nossa, ainda tá barato, né? Então, a contabilidade é isso que faz, tá? Então, ele vai te orientar da melhor forma possível para que não tenha erro e problema. Então, nesse caso aqui, a gente fez um exemplo bem básico, mas é isso que ocorre no cotidiano, tá? Então, a partir de agora, vocês que estão aqui acompanhando, compreenda sobre formação de preço. Isso é custo, né? Custo direto, custos indiretos, e aí você tem a questão do custo total. Beleza? Pessoal, mais alguma pergunta? Tranquilo? Hoje o Cassie chegou atrasado, né, Cassie? Já estava trabalhando, rapaz, chegou atrasado aí. Menino que sempre aparece na tela aí, hoje ele tá meio envergonhado, né? Eu tava numa outra ocorrência aqui, chefe. Né? Pessoal, eu até falei no começo da aula, né? Não sei se vocês estão sabendo, mas só repetindo rapidão aqui, o professor Marcelo hoje sofreu um acidente à tarde, né? E não estava tão bem de saúde, tá? Segundo o professor, eu não sei se foi o professor Mauro que passou para nós, foi um acidente grave, que ele teve que ir para a UTI de Alta Floresta, sofreu um acidente em Colíder, né? Estava indo teve que ir para Alta Floresta para fazer uma cirurgia. Então,
Como eu falei, né, você que faz as suas orações, ore por ele, você que reza por ele também, tá? Eu acredito que todos vocês conhecem ele, quem não conhece, provavelmente vai fazer alguma disciplina que ele ministra, mas é uma pessoa muito bacana, né? Gosto muito dele, uma pessoa muito gente fina, e aconteceu isso, tá? Alisson, quer falar alguma coisa? O professor Mauro, ele postou no grupo ali dos alunos que ele estava sendo transferido aqui para Sinop agora. Ah, já tá voltando para cá? Então, provavelmente ele postou agora essa mensagem, porque era antes da aula que ele tinha postado que ele ia para Alta Floresta. Então, provavelmente deve ter mudado aí, né? Mas que dê tudo certo, né? Um ser humano aí incrível, e a gente tem um carinho especial. No tempo que eu iniciei, ele era o coordenador, então deu toda a atenção, eu acredito para vocês também, uma pessoa muito bacana, então, e a gente tem que torcer, né, para a recuperação seja de qualquer pessoa também, né, pessoal, mesmo que seja um professor que vocês não gostam, mas que a vida acima de tudo, é o que importa, né, a gente tem que pedir a Deus que sempre abençoe as outras pessoas também, tá? Pessoal, então, continuando aqui, então nós vamos agora para o exercício que vocês vão estar desenvolvendo hoje, começando hoje, então, para quem chegou atrasado, faça as anotações aí para facilitar a atividade. A atividade já postei lá, mas vai ser liberada às 9 horas. E depois dessa explicação, aí acabou a aula, né? Acredito que hoje acho que até umas 8h30 aí, a gente encerra a nossa aula de hoje. Pode ser até antes, por quê? Porque eu preparei 2 exercícios. Então, para quem chegou atrasado, na próxima quinta-feira é a nossa última aula. Vou desenvolver aí 2 exercícios desses que a gente iniciou aí falando, tá? Então, se vocês não entenderam, não prestaram atenção ou chegaram atrasado, eu vou demonstrar 2 exercícios desses novamente, de uma forma um pouco mais diferente, né? Que vai dar o mesmo resultado também, tá? De como montar. Então, quinta-feira que vem é a previsão da nossa última aula de contabilidade de custo, tá? Então, já está encerrando aí. Alguns professores acreditam que já está encerrando a disciplina, mas nós temos aí essa carga horária para fechar. Então, quinta-feira, última aula, e na outra quinta vocês vão ter aí a avaliação de vocês, tá? E aí, na outra, aí é o exame final, quem vai ficar aí de exame, tranquilo? Bom, pessoal, então vamos lá. Lembra quando a gente passou para vocês lá a classificação? Por isso que é importante entender. Entenda o conceito, que depois para fazer o exercício fica um pouco mais fácil, né? Fica bem tranquilo de vocês fazerem o exercício. Então, esse exercício aqui inicia lá no primeiro, segundo dia de aula que a gente iniciou. Acredito que foi no segundo dia, se não me engano, tá? Conforme os saldos abaixo, pessoal, monte a DRE, né, a demonstração do resultado do exercício, apurando o lucro ou prejuízo e logo após monte o balanço patrimonial, tá? Aqui ficou errado, né? Monte, deixa eu colocar aqui opa, só alterar aqui, para não, só essas coisas também, né, de alteração. Após monte o balanço patrimonial, tá? Deixa eu salvar aqui. É um exercício bem tranquilo, é baseado nesse também, a gente não vai dificultar, mas que vocês tentam fazer sozinho, para entender. Ele é bem prático, bem fácil, mas vocês entendendo isso aqui já era, não precisa fazer 1001 exercícios. Não, pessoal, a intenção é vocês saberem o que estão fazendo. Fez 2 vezes, 3 vezes, entendeu? É o que importa, tá? Então, nós temos aqui a questão da classificação. Então, conforme esse saldo, vocês vão ter lá. Não é só isso, temos mais esses aqui, tá bom? Então, são esses aqui, ó. Se vocês observarem, pessoal, nesse exercício, nós temos contas de resultado e patrimoniais, como eu falei. Então, ó, receita de venda, né? Pergunto para vocês, é uma conta de resultado ou patrimonial, pessoal? Vamos ver se vocês estão lembrados aí. Receita de vendas, patrimonial ou de resultado? De resultado? Resultado. Exato, resultado, pessoal. Por quê? Porque vai dar um resultado lá no final de lucro ou prejuízo. Então, as demais, né? Fundo de comércio, depreciação acumulada, né? Que vai entrar como conta patrimonial. Então, esse exercício eu vou resolver ele inteirinho para vocês verem o que vocês vão fazer hoje. Então, basicamente seria isso. Isso é importante vocês compreenderem. Então, receita de venda, já fala, né? Receita. Temos fundo de comércio. É uma conta do ativo, né? Juros passivos. O que é juros passivos, pessoal? Receita, despesa, ativo ou passivo? Passivo. Passivo, exatamente.
Juros passivos? Não, desculpa, pessoal, eu fui no embalo aqui, né? Às vezes confunde mesmo, né? Juros passivos. Pessoal, é uma despesa, tá? Então, juros passivos, juros ativos, eles enganam, tá? O que é juros passivos? Alguém entendeu? O que seria isso aqui? Lembra? O que é juros passivos e juros ativos? Vamos ver se alguém está recordando aí. Alguém lembra? Pessoal, juros passivos, lembre-se, quando eu pago, tá? Quando eu estou pagando. Mas a contabilidade, ela traz essa determinação. Juros passivos é quando eu estou pagando. E juros ativos é quando eu estou recebendo. Então, nunca vocês vão ver, vai vir assim, juros a receber ou juros a pagar, tá? Eu estou olhando aluguéis ativos. Aluguéis ativos é do mesmo modo, tá? Aluguéis ativos eu estou recebendo e aluguéis passivos eu estou pagando. Mas eles entram como despesa, tá? Aluguéis ativos entra como receita, tá? Por quê? Porque eu estou recebendo, tá entrando uma receita. Então, se vocês verem alguma conta assim, né? Lembre-se, aluguéis ativos, eu considero aluguéis, você vai lembrar lá, ó, é despesa, mas é ativo, eu estou recebendo, se torna uma receita. Aluguéis passivos, aluguéis eu sei que é uma conta de resultado, despesa, bom, eu estou pagando, então é a despesa mesmo, tá? Então tem essa diferença. Só esses detalhezinhos, pessoal, que não é muito assim para vocês terem que decorar. Mas basicamente é essa questão, tá? Juros passivos é uma despesa, juros ativos é uma receita. Então temos a depreciação, ó, só depreciação é uma despesa. Temos aqui, ó, conta de patrimônio líquido, ativo, receita, passivo, patrimônio líquido, ativo, despesa, passivo, ativo, passivo, né? Aí temos aqui, ó, duplicados a receber, que é um ativo, CMV. Aqui, pessoal, é considerado o CAR, que é uma conta de apuração de resultado. Eu posso considerar como uma despesa, porque ela vai entrar entre parênteses, mas lá no plano de contas que eu passei para vocês, vocês vão ver que ela não vai estar dentro de despesa, ela vai estar numa continha chamada custo de apuração de resultado. Posso considerar como uma despesa? Entre aspas, pode, porque você vai diminuir ela lá depois da receita, tá? Mas ela é um custo de apuração de resultado. Aí, duplicados a pagar, eu tenho contas do passivo, estoque de mercadoria ativo, patrimônio líquido, aluguéis passivo, despesa, aplicações financeiras ativo, instalações ativo, capital intelectual ativo também, tá? Honorários da diretoria a pagar, passivo, ó, pagar, ICMS a recolher, passivo também. Então, eu tenho aqui despesa, correios, despesa, rendimentos. Rendimentos é o que eu ganhei numa aplicação, então é receita. Vocês podem ver que nós temos aqui, ó, aplicações financeiras, que vai lá no ativo, e rendimentos de aplicação financeira converte-se em receita, tá? Despesas bancárias, despesas, férias, despesa, descontos obtidos, ó, obtidos receita, porque eu obtive, ou ganhei, desconto eu ganhei, né, ganho. Se fosse descontos concedidos, é aquele que eu concedi, então entra como despesa, tá? Juros ativos, tá aqui, ó, que eu passei para vocês, né? Lá no início aqui, ó, juros passivos, despesa, juros ativos, receita, e fornecedores passivo, tá? Então essa é a classificação que você vai ter que colocar aqui, tá ok? Como que a gente vai, né, determinar? Tá aqui, ó, já fiz uma tabela sem e outra já preenchida, então tá aqui, ó, tudo especificado, tá? Vocês podem ver aqui, pessoal, ó, aqui é ativo não circulante, tá? Aqui eu acabei não colocando nem depreciação acumulada. Mas o que é importante vocês saberem, apenas a classificação, se é uma receita, despesa, ativo, passivo, patrimônio líquido, né? É importante vocês saberem disso, para vocês fazerem DRE e balanço, tá? Então tá aqui, ó, eu fiz todas as considerações, então basicamente tá aqui. Nesse outro também, ó, ativo, CAR, ó, coloquei entre parênteses despesa porque ela vai ser diminuída lá depois da receita, né? Depois das deduções é a primeira que vai deduzir para a gente ter aí uma receita operacional líquida, tá? Que aí depois eu vou descontar as despesas operacionais, depois o lucro, mas vamos chegar lá, tá? Bem discriminado esse exercício. E aí no mais, classifiquei. Professor, é necessário eu classificar no exercício? Pessoal, é importante, por quê? Porque vai ajudar vocês para montar a DRE e o balanço.
tá? Por isso que eu vou passar só um exercício, porque eu acredito que alguns vão ter aí uma demora no tempo para fazer. Mas isso aqui, pessoal, vocês fazem aí em 1 hora, no máximo do máximo, tá? Quem sabe fazer ou quem já praticou, 1 hora faz. Mas vai ter gente que vai gastar 2, 3 horas, tem gente que não vai fazer, né? Vai desanimar. Isso é comum, tá? Vamos lá, como que a gente faz? Pessoal, então, aqui vocês podem ver que eu classifiquei novamente, por quê? Porque eu coloquei de cores diferentes para mim saber. Então, se vocês olharem aqui, ó, nós temos as cores diferentes, relacionado, passivo circulante, né? Aqui eu acredito que eu já classifiquei mais corretamente, só o anterior que não, né? Ó, aqui é ativo, todas essas cores vão ser ativo, né? Tanto circulante, não circulante. Aí eu tenho lá a questão da receita, então todo em vermelho vai ser receita, então eu tenho receita aqui. Aqui eu não quis misturar, na verdade, a receita de vendas, tá, pessoal? Mas as outras receitas, ó, tá tudo da mesma cor, ó, tá? Aí o patrimônio líquido tá em negrito, ó. Então, tudo que eu classifiquei aqui como patrimônio líquido tá em negrito, ó, né? São basicamente 3 contas que eu coloquei aqui. Já no passivo, é tudo amarelo. Acredito que dá para vocês verem, né? Passivo circulante e não circulante, tá? Para ficar bem compreensível mesmo, para a gente entender, tá? Fiz isso, pessoal, já é o primeiro passo. Se você classificou certo, é rapidão para você montar a DRE e o balanço. Por isso que eu falo, primeiro classifique, para você compreender um pouco melhor. Professor, eu já sei, né? Não vou classificar, isso aí eu já faço direto, todos os dias. Vou começar a fazer DRE, não preciso disso. Beleza, tranquilo. Mas o importante é vocês entenderem primeiro a classificação, tá? Qual que é o primeiro passo? Depois que você classificou, pessoal, vocês vão fazer a DRE, tá? E isso é no real que acontece, tá? Nas empresas. Então aqui vocês não precisam fazer débito e crédito, esquece. Vocês aprenderam lá, tranquilo, né? Eu sei que dá um pouquinho de trabalho vocês fazerem aí os lançamentos, fazerem a questão aí da parte de razonete, né? Do balanço lá, fechou o balanço, bonitinho e tal. Pessoal, é o que acontece na empresa. Você prestando atenção, entendendo isso aqui, já era, né? Não precisa mais ficar pagando para alguém fazer aí o seu balanço, tá? Você mesmo faz, tá ok? É claro que sempre você vai precisar de um contador para estar te assessorando, tá? Então, toda empresa, com exceção de microempreendedor individual, precisa de um contador. Então, assim, o microempreendedor, é claro que se você não tiver conhecimento, você pode ter uma assessoria. Você não precisa todo mês ficar pagando contador. Mas se você tem dificuldade, por que não ter um profissional? Né? Ele vai cobrar um valor irrisório lá. Né? Eu acredito que hoje os microempreendedores, os contadores que pegam, eles estão cobrando na faixa aí de 50 a 100 reais, tá, pessoal? Dependendo do faturamento ali da pessoa. É muito pouco, se você for ver. Por quê? Porque hoje numa empresa está cerca de meio salário mínimo, tá? No mínimo. Tem empresa pagando um salário mínimo por mês para contador, tá? Para ele fazer contabilidade. Então, essa é o ganho do escritório de contabilidade. Então, eu cobro meio salário mínimo todo mês. Posso cobrar menos? Depende de cada contador, tá, pessoal? Tem contador que cobra, tá? Tem contador que cobra mais, né? Eu mesmo trabalhei numa empresa, num escritório, que teve uma empresa lucro real, pessoal, que é uma das maiores, faturava em milhões por mês. Ela pagava 20 mil reais por mês para o escritório, para fazer a contabilidade dela. 20 mil, tá? Só uma empresa, 20 mil reais. Então, depende aí a questão do faturamento, tá? Pessoal, então, primeira coisa, classifiquei, vou fazer a DRE. Por quê? Porque o valor aqui, ó, esse valor do lucro líquido aqui, ó, é o que eu vou transferir lá para o balanço para fechar. Por quê? Porque se você fizer errado aqui, na hora de colocar as contas, vai dar um lucro qualquer. Sempre vai sair um lucro ou prejuízo aqui, pessoal, não esquenta. Qualquer valor que você colocar aqui, uma conta de patrimonial, né? Você colocou aqui, vai dar um valor, tá? Mas é o valor correto? Isso que você tem que ver. Então, classifique contas de resultado, receita e despesa. Então, aqui só entra receita e despesa. Não entra ativo e passivo, lembre-se disso, tá? Só receita e aqui, ó, voltando aqui. Só vai entrar isso aqui, ó, receita, despesa, aí aqui na outra folha, despesa, né, que é o CAR, despesa, receita, despesa, tudo isso aqui. O restante não entra. Então, os valores que vocês vão utilizar, receita e despesa. Anota isso aí, tá? Bom, então depois
de tudo isso, né? Então, eu mostro para vocês aqui o demonstrativo, tenho a classificação, e aqui eu já faço de maneira mais rápida para vocês verem, ó, como que fica, né? Primeiro, receita de vendas, aí tem receita operacional líquida, ó o custo da mercadoria aqui, ó, 14 mil. Pessoal, em negrito é os valores já finais, tá? Então, eu tenho receita de venda, eu tenho aqui a questão o custo eu não coloquei em negrito não, tá? Só se eu tivesse outra coluna aqui, que alguns DRE aparece, tipo assim, total do custo da mercadoria vendida, e aí ficaria em negrito. Eu coloquei o lucro operacional bruto, então eu peguei receita de venda menos o custo, eu tenho 36 mil, que sobrou para mim. Depois disso eu vou redistribuir, diminuindo as despesas e somando as receitas. Se vocês observarem, acredito que vocês estão conseguindo observar. Despesa, pessoal, sempre coloca, não precisa colocar o sinalzinho de negativo, porque você vai diminuir. Lembra que eu falei? É importante que vocês entendam que é uma conta redutória. Então, coloca entre parênteses que, quando vocês pegarem uma DRE, vocês vão ver que não tem um sinalzinho de negativo, não, é entre parênteses. Subentende que ela é uma conta redutora, ela é negativa, tá? Vocês podem ver que temos aqui contas sem entre parênteses, tá? O que elas representam? Receitas, é ganho. É aquilo que a gente classificou, tá? Então, por isso que eu falo, diferença de despesa e receita é isso. Se eu tenho um valor do lucro aqui, eu vou diminuir depois, né? Porque eu tenho um valor alto, diminuo essas receitas, mas o que eu fiz? Eu fui somando aqui, ó, depreciação, juros passivos, eu pulei isso aqui. Aí 3 mil aqui de salário, aluguéis, 2.900, 650, pulei isso aqui, somei tudo primeiro as despesas. E o que eu fiz depois? Eu fui diminuindo as receitas, tá? Porque ela interfere também lá no resultado. Então, o resultado aqui, 11 mil, pessoal, se vocês forem somar isso aqui, ó, tá? Daqui para cima até aqui vai dar 11 mil. Por quê? Porque vocês vão somar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, vai dar um valor bem maior, tá? Vai dar um valor de 13 mil e pouco. Mas eu tenho que descontar os ganhos que eu tive também. E aí o valor fica de despesa 11 mil reais. 36 mil menos 11 mil, eu tenho 25 mil. Aqui, pessoal, para vocês observarem, aquilo que eu falei para vocês nas empresas, o que ocorre nas empresas do lucro real? Elas trabalham aqui, ó, nessas despesas. Para quê? Para reduzir esse aqui, ó, lucro ou prejuízo antes do imposto de renda e contribuição. Depois que chega aqui, que eu deduzi, é onde eu vou calcular o imposto de renda e a contribuição, ó, zerou. Não tem, por quê? Porque basicamente aqui é uma empresa, um exemplo, a gente considerou uma empresa sem ser lucro real. Então não se tem cálculo, tá? E aí eu repito o lucro do exercício. Então esse exercício que vocês vão fazer vai ser modelo esse. Então vocês não vão considerar o valor de alíquota aqui de imposto de renda e contribuição. Mas eu coloquei aqui para vocês verem como que funciona. Então a empresa lá, ela faturou muito. Então, né, tantos lá milhões. Então ela tem um custo de milhões, as despesas ela vai tentar aumentar, para chegar aqui e dar um valor bem pequenininho, né? Vamos supor, R$1.000. Aí eu vou calcular o imposto de renda e a contribuição. Por quê? Porque são valores menores também. Então vai dar um exemplo aqui, 25 mil, vai dar um valor lá de 2.500. Vamos pôr 5 mil para ficar mais redondo, né? Então o lucro dela foi de 20 mil, tá? Mas a empresa não quer pagar 5 mil de imposto. Então ela diminui isso aqui, ó, tá? Para chegar lá um valor, para ela não importa, tá? Esse lucro líquido aqui bem baixinho. O que importa é ela redução, o que ela quer saber é a redução de imposto. Por quê? Porque essa aqui, uma vez ela pagou, não volta, né? Então ela pode retribuir aqui, ó, tá? É o que aconteceu aí. Teve uma empresa que eu trabalhei que ela fazia muito isso, porque ela não queria pagar imposto, tá? Ah, mas e como que ela fazia? Assim, vamos dizer, maracutaia, né? Aí é a questão de parte lá de gestão, e a gente só lançava. Então é uma coisa assim que fugia da regra, mas muitas empresas fazem isso para dizer que senão não sobrevive. Mas existem outros métodos, tá, pessoal? Por isso que eu falo, existem outros métodos de sobreviver, não sonegando, não fazendo essas alterações. Mas é cada caso, tá? Então basicamente é isso, tá? Dúvidas até aqui, pessoal? Eu sei que às vezes pode ser muita informação, mas até que vocês conseguiram compreender. Para mim tá tranquilo. Beleza? Beleza, professor. Então, depois daqui, o que eu faço, professor? Eu tive 25 mil reais de lucro. É o que nós vamos fazer agora, tá? Balanço patrimonial. Então, lembra aqui essas continhas?
Ó, ativo, ativo, ativo. Eu vou jogar aqui, pessoal, ó. Vou redistribuir aqui, ó. Tá? Então, por isso que é bom entender, né, o que é ativo circulante, não circulante, que você coloca. Aqui pode ficar, eu sempre coloco assim, um exemplo, veículos, depreciação embaixo, tá? Móveis, utensílios, depreciação embaixo, para a gente subentender que é questão relacionada àquele bem. Então, nós temos lá o caixa, estoque, aplicações financeiras, que vai ser ativo não circulante, que é para mais de um ano, tá? Temos a questão dos fornecedores, FGTS a pagar, FGTS a recolher, INSS a recolher, entre outros, tá? Aí patrimônio líquido, nós temos aqui o capital social, reserva de lucro. Aí aqui, pessoal, vai vir o lucro, né, do exercício. Então, esse valor aqui, ó, que deu aqui, ele vai vir aqui. Por quê? Porque é ele que vai fazer bater, né? Aqui vai dar um valor X, mas para mim bater o passivo certinho, vai faltar esse aqui do lucro, ó. Então, se eu calculei errado lá, ele não vai fechar, vai dar valores diferentes. O que eu faço? Eu lanço aqui, ó, aqueles valores aqui, ó, só voltando aqui, ó, ativo, ativo, não circulante, se eu classifiquei, passivo, então eu coloquei tudo lá. Só faltou o quê? Faltou os 25 mil reais. Então, para me fechar, ó, se eu tirasse aqui esses 20 mil reais, se eu tivesse errado na DRE, daria um valor bem menor, né? Daria um valor aqui de 130.200. Provavelmente, tá? Não ia fechar, ó. Então, porque eu calculei a DRE, isso é o real que acontece nas empresas, tá? Então, lembrando aí que essa questão, o que a gente está passando? Justamente o que é no real, tá? Lembrando, pessoal, toda a depreciação acumulada, ela vai com sinal negativo, ela diminui. Por quê? Porque é uma perda, tá? É uma perda aí da utilização do bem. Então, o veículo ele foi depreciado, ele perdeu o valor, né? Gasto de peça e tal. Então, esse valor aqui de depreciação, ele é considerado como se fosse um carro que ele não está mais no valor original que você pagou lá. Por isso que quando você compra um carro 0 km, muita gente fala assim, ó, não compra carro 0 km. Por quê? Porque você saiu da concessionária e perdeu 15%. É verdade, tá, pessoal? Se vocês forem ver, é verdade isso, tá? De 10% a 15% perde o valor do seu carro quando você sai da concessionária. Às vezes, tem sempre, tá? Não é importante você comprar um carro 0 km. É bom você comprar um carro em bom estado de conservação. Ah, é difícil achar? Às vezes é, mas é importante vocês fazerem essa vistoria também, tá? Então, pessoal, todas aquelas contas que eu classifiquei, eu coloquei aqui, ó, tá? Então, a depreciação, não esqueça, muito aluno erra, porque fala, professor, tá dando diferente. Aí, quando você vai ver, depreciação ele colocou somando, e essa aqui diminui. Então, você vai somar esse, mais esse, mais esse, mais esse. Chega aqui, diminui menos 1.500, mais esse, e aí fecha o valor de 155.200, tá? Aqui não tem problema, tá? Aqui você pode somar. Em qual situação você teria que diminuir no passivo? Quando aqui, pessoal, desse prejuízo, tá? Então, se desse aqui, ó, prejuízos acumulados, aqui viria entre parênteses, por quê? Porque aquele prejuízo você teria que diminuir ele para fechar com o ativo. E é assim que acontece nas empresas em geral, tá? Isso é muito comum. Então, esse exercício, basicamente, você fazendo, você entendendo, pessoal, é uma mão na roda, é para você compreender como que faz. Claro que vocês não vão ser contador, lembrando, não vão ser contador. Esses exercícios eu passo para vocês compreenderem. Tendo dúvida, perguntem, tá? É importante vocês perguntar, a gente está aqui para explicar. Estamos finalizando aí essa questão, mas que vocês não saiam da disciplina, chegar lá, né, no dia, não aprendi nada, só quis passar. E eu acredito que não é muito, vamos dizer assim, considerável isso, né, fazer só por passar. Compreender, porque isso aqui vai estar no cotidiano de vocês, tá ok? Pessoal, dúvidas, perguntas, fiquem à vontade, tá? Vocês podem ver que seria isso que a gente tem que passar para vocês. Não vou prolongar, teria outros exercícios aí a passar do horário, e não é da minha índole a gente passar um monte de informação e a gente não compreender nada, tá? Mas vocês viram como que é? Só voltando aqui rapidão, ó. Então, o que vocês vão fazer hoje? Vocês podem ver lá, ó, no exercício, não vai dar para ver que é o 21 horas que vai liberar. Então, vocês podem ver que vai estar lá, ó. Então, vocês começam classificando. Pega aquele plano de contas que eu passei para vocês, classifiquem primeiro, tudo certinho, e depois fica mais fácil vocês compreenderem, né? A montagem. Então, como eu fiz aqui, ó, monta certinho despesa. Por quê?
né? Justamente porque na DRE, que primeiro vocês têm que fazer a DRE, vai ser contas de resultado, despesa e receita, ó. Pega a despesa, monta certinho. Não se esqueça que receita de venda é a primeira conta que aparece aqui, ó. Não esquenta, pessoal, é um modelo desse, é um exercício similar a esse, para vocês ir fazendo e, né, justamente aí, montando, chegando um valor e transferindo lá pro balanço patrimonial, tá? Aqui, ó, os 25 mil lá que eu apurei na DRE, é esse valor aqui. Beleza? Pessoal, alguma dúvida, pergunta, questionamentos? Fiquem à vontade. Se não, a gente finaliza a nossa aula por hoje, tá? Quem estava aí, quem chegou atrasado, na verdade, né? Só lembrando que próximo semestre, as aulas de contabilidade de custo, até no momento, como foi divulgado preliminar, vai ser aos sábados, tá, pessoal? Então, para quem reprovar, para quem não fez ainda, desistiu, vai ser aulas aos sábados, tá? Já foi definido lá um horário preliminar, beleza? Pessoal, já abriu matrícula? Oi? Já abriu as matrículas para nova, não, né? Não. Isso aí a Donizete postou só pra gente, para fazer ajuste, tá? Mas as disciplinas, elas já teve um horário definido, tá? E basicamente assim, ela já até passou para nós que vai ser aos sábados as aulas de contabilidade de custo, tá? Provavelmente ela trocou, porque acho que teve uma disciplina. Qual que é a disciplina que vocês têm ao sábado? Ou ninguém faz nenhuma disciplina aos sábados aqui? Tem marketing. Marketing? Tem, mas tem outras também. Tem algumas. Tem algumas chamada remota, né? Na verdade, vocês não assistem a síncrona. Então, basicamente seria isso. Mas jogou agora, próximo semestre 2021/2, contabilidade de custo para aos sábados, tá? Então, acredito que nenhum de vocês vão ter aí problema, né, para fazer novamente essa disciplina. É uma disciplina aí que, basicamente, muita gente, às vezes, não gosta de fazer, tá, pessoal? Não gosta, porque difere da área de sistema de informação, mas ela é primordial. Você pode fazer futuramente um sistema, alguma coisa assim, relacionada a essa disciplina. Por isso que é importante a gente estudar ela, tá ok? Então, a gente estuda de forma resumida, não cobro muito, não. Isso que eu cobrei de vocês foi o básico, tá? Se vocês forem ver na parte contábil, até economia a gente cobra um pouquinho a mais, porque aí entra a questão aí de economista, calcular, tá? Administração também, mas vocês não. É de uma forma abrangente aí para vocês compreenderem o que é essa disciplina, beleza? Pessoal, se não tem nenhum questionamento, pergunta, tá? Desejo uma ótima noite para vocês, vamos torcer aí pela recuperação do Marcelo, professor Marcelo, desejar um ótimo final de semana para vocês. Lembrando que na quinta-feira é a nossa última aula, tá? Não perca, tá ok? E peço que vocês façam a atividade, né? Daqui a pouquinho ela vai ser liberada. Faça, entrega amanhã. Vi que alguns não entregaram na semana passada. Já tá com 2 faltas, tá? Porque não entregou, fica com 2 faltas e já perde 1 ponto da atividade. Então, eu vou corrigir ela. Não se preocupe, até chegar a avaliação 3 lá, eu vou corrigir ela, tá, pessoal? Porque tá uma correria danada aí, mas a gente vai conseguir corrigir, tá bom? Professor, essa é a última atividade para compor a segunda nota, né? Na verdade, essas atividades, ela vai compor a primeira média. A segunda média, você já tem, que é a primeira prova que vocês fizeram, mais a segunda. Então, fechou, já tem uma média. Aquilo ali já é uma média, tá? E a terceira vai ser a última nota. Então, vai ser a última nota aí que vocês vão fazer a avaliação. Então, não vai ser valendo 5, vai ser de 0 a 10, mas vai ser 40 questão também, tá? Vocês vão conseguir fazer. É que lá são 7 atividades que tem, né? Aí essa seria a última, então. Tem essa que é a 7ª, vai ter 8 atividades. Tá. Vai ter então, mais essas 8 atividades vai gerar um 10. Eu tô calculando assim, 1 ponto cada uma, mas não fechou 10. Então, teria que ser 1 para cada um, né? Vai passar de 1 ponto para fechar o 10. Então, quem entregou a atividade, estando correto também, tá, pessoal? Eu vou avaliar isso aí, não é só por entregar. Entregar você tem aí a presença, tá? Eu fiz lá, comecei a fazer, fiz tudo errado, desanimei e mandei. Ganhou presença, não importa. Eu vou dar presença para você. Agora, se você fez errado, aí relacionado à nota também. Então, por isso que é importante fazer bem corretamente, tá? Pessoal, coloque a presença aí, tá? E podem sair. Então, por hoje é só. Agradeço vocês aí. Se cuidem e até quinta-feira, tá bom? Abração, fique com Deus. Tchau, tchau.